Olá pessoal, meu nome é Elias Ajub, eu sou médico psiquiatra, trabalho aqui no Instituto Bairral e hoje eu vim falar com vocês sobre transtorno bipolar. O que tem em comum Frank Sinatra, Mariah Carey, Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones, Charlie Chaplin, Winston Churchill? Todos eles receberam em algum momento o diagnóstico de transtorno bipolar. Bipolaridade é um termo que está na boca do povo. É verdade que muita gente usa esse termo hoje em dia, talvez de maneira um pouco imprecisa. Será que a bipolaridade é mesmo ter altos e baixos, ao longo do dia ficar alegre e triste? É um pouco mais do que isso. É claro que é normal ter dias em que acorda mais triste ou mais feliz, depois ao longo do dia esse humor muda um pouquinho. Mas a verdade é que no transtorno bipolar nós temos mais do que apenas oscilações do humor. Nós temos o transtorno do humor. E o que é então um transtorno? É um conjunto de prejuízos que ocorrem na vida do sujeito e de quem está em volta desse sujeito e que envolve a maneira dele se relacionar com o mundo, a maneira dele desempenhar nas suas tarefas. Existe um transtorno do humor. No transtorno bipolar, é muito comum haver a depressão, a fase de depressão. As pessoas têm alterações como pensamentos negativos, mais medo, mais culpa, muito mais tristeza e pessimismo. A pessoa tem alterações do sono, alterações do apetite, pensamentos que podem chegar até a ser pensamentos de que morrer seria um alívio, eventualmente até a ideia de tirar a própria vida. Mas o que realmente caracteriza para a gente dizer que o indivíduo é mesmo portador do transtorno bipolar é a fase de mania. Aceleração é o que significa mania. Mania aqui não significa mania de limpeza, mania de organização. Não, aqui tem o papel de falar sobre aceleração. E na fase de mania algumas alterações acontecem. Por exemplo, no campo do pensamento. O pensamento fica mais acelerado, a pessoa tem mais pensamentos por vez, a pessoa tem às vezes, uma dificuldade de organizar tantas ideias na mente ao mesmo tempo. Quando é mais grave, a pessoa chega a ter fuga de ideias, uma caracterização psicopatológica em que o indivíduo tem dificuldade de organizar o seu discurso e colocar as ideias em uma sequência lógica, tamanha quantidade de pensamentos naquele momento. No campo do humor, o que acontece na fase de mania é a euforia ou a disforia. A euforia é um estado geralmente vivido com muita alegria, com muito prazer, a pessoa se sente muito bem, se sente autoconfiante, se sente muito alegre e tudo a pessoa tem a tendência de viver com uma hiperintensidade no sentir. Essa alegria às vezes não está presente quando o humor está em aceleração disfórica. Essa mania disfórica cursa com irritabilidade, cursa com agressividade, às vezes violência nas palavras ou até fisicamente. No campo dos comportamentos também há alterações na fase de mania. As pessoas têm a movimentação mais acelerada, as vontades aumentadas, as pessoas têm comportamentos mais compulsivos, fazer de montão alguma coisa, comprar compulsivamente, tem mais desejo sexual, tem mais desejo de trabalhar em algumas vezes, tem mais desejo de socializar, de interagir. Portanto, para a gente dizer que o indivíduo é portador de transtorno bipolar, em algum momento da sua vida, por alguns dias, pelo menos alguns dias consecutivos, a gente deve identificar uma fase em que a pessoa estivesse com essas características de aceleração. Acontece que o transtorno bipolar é uma doença que tem muito impacto em aspectos de saúde, com muita morbidade, muitos prejuízos para quem é portador dessa doença. Prejuízos no campo do comportamento, prejuízos no campo da interação social, no campo ocupacional. Essa doença é responsável por uma mortalidade aumentada, as pessoas têm uma expectativa de vida mais baixa quando são portadoras de transtorno bipolar em relação à população geral. As pessoas que são portadoras de transtorno bipolar também possuem um custo para a saúde maior quando comparados a pessoas não portadoras dessa doença. E as taxas de utilização dos serviços de saúde também são maiores nessa população. Outra coisa para se destacar é o componente da herdabilidade genética. Talvez o que há de mais importante em termos de componente genético
que gera a herdabilidade dentro da psiquiatria está no transtorno bipolar. Ou seja, quem tem transtorno bipolar provavelmente herdou isso de algum familiar. Não que a herdabilidade genética seja a única coisa importante quando a gente fala de fatores predisponentes do transtorno. O tratamento do transtorno bipolar preferencialmente deve ser feito em caráter multiprofissional, envolvendo medicação. Sim, é importante a medicação, uma vez que esteja confirmado o diagnóstico de transtorno bipolar, é importante que a medicação faça parte do tratamento. Os tratamentos mais efetivos para o transtorno bipolar envolvem a abordagem multiprofissional, de preferência com profissionais experientes nos tratamentos de transtornos do humor. A psicoterapia, as mudanças de hábitos mais saudáveis de vida, o ritmo regular de sono, alimentação saudável, atividade física regular, todos fazem parte importante desse tratamento. A psicoeducação, ou seja, todas as informações dadas pelos profissionais de saúde para que os pacientes tenham maior condição de identificar as fases em que estejam deprimindo, em que estejam acelerando, a capacidade de dar nome àquilo que vivenciam durante toda a sua vida. A psicoeducação é um componente também muito importante para a terapêutica do transtorno bipolar, mas nós não podemos esquecer que nesse caso do transtorno bipolar, a medicação é, com certeza, parte fundamental do tratamento desde que haja a confirmação desse diagnóstico. Concluindo, o transtorno bipolar é uma doença crônica que leva a morbidade, prejuízos importantes na vida do sujeito e que deve ser identificada o mais precocemente possível e tratada para que o curso da doença seja também o melhor possível, levando a menos prejuízos para o futuro, menos prejuízos para o indivíduo e para quem o cerca.